Antes de começarmos, lembre-se disso. Algumas descobertas não mudam apenas a vida de uma pessoa. Elas rasgam a fronteira entre o que entendemos e o que jamais deveríamos ter visto. Eduardo achou um baú escondido atrás de uma estante. Nada poderia prepará-lo para o que havia dentro. E depois desse momento, ele nunca mais foi o mesmo. Existe um véu fino que separa a nossa realidade do abismo do desconhecido. Às vezes, tudo o que é preciso para rasgar esse véu é um simples gesto, um toque, uma porta que se abre quando deveria permanecer trancada para sempre. Hoje você vai ouvir a história de um homem que encontrou um tesouro. Mas esse tesouro não lhe trouxe fortuna, trutero, e trouxe respostas que talvez ninguém devesse conhecer. Eduardo era um arquivista comum, um homem simples, apaixonado por história e mistérios esquecidos. Sua vida era previsível, tranquila, até o dia em que recebeu uma herança inesperada, uma antiga propriedade rural, em Portugal isolada, decadente e temida pelos poucos habitantes da região. A Quinta das Lamentações, um nome que parecia carregar dentro de si um aviso silencioso. Ao chegar à mansão, Eduardo sentiu imediatamente a presença do passado. As paredes estavam cobertas de mofo, as janelas tremiam com o vento. O ar carregava um cheiro antigo, quase doce, quase pútrido. Ele começou a explorar cada cômodo como se estivesse desenterrando uma tumba. Mas foi a biblioteca que chamou sua atenção. Uma sala enorme, com estantes que iam do chão ao teto. Centenas de livros. Talvez milhares. Enquanto examinava os volumes, Eduardo notou algo fora do lugar. Uma parte da estante estava ligeiramente deslocada. Um desalinhamento sutil, quase imperceptível, mas suficiente para despertar sua curiosidade. Ele tocou na madeira e empurrou. A estante girou com um estalo abafado, e atrás dela um corredor estreito e completamente escuro se revelava. Eduardo entrou com a lanterna tremendo nas mãos. Havia apenas silêncio, um silêncio tão profundo que parecia absorver o som da própria respiração. O corredor terminava em uma pequena câmara de pedra. No centro dela repousava um baú. Não um baú comum. Era uma obra macabra, de madeira escura, coberta por símbolos desconhecidos que pareciam pulsar sob a luz fraca. Correntes enferrujadas envolviam a tampa, e 4 cadeados pesados selavam a caixa. Era impossível olhar para aquele objeto e não sentir que ele estava vivo. A partir desse dia, Eduardo se tornou obcecado. Passou semanas inteiras tentando decifrar os símbolos, estudando livros antigos, testando combinações, examinando cada centímetro do baú. Dormia pouco, comia menos ainda. Era como se o próprio objeto o chamasse, prometendo algo que ele não conseguia definir. Às vezes, enquanto estava na câmara, tinha a sensação de não estar sozinho, como se algo o observasse por trás da escuridão. Até que numa madrugada silenciosa, um dos cadeados se abriu com um estalo seco. As correntes caíram no chão. Moder denso, metálico e antigo escapou do baú. Eduardo recuou instintivamente, mas a curiosidade era mais forte que um instinto de sobrevivência. Com as mãos tremendo, ele levantou a tampa. A lanterna iluminou a escuridão lá dentro, revelando objetos que nunca deveriam ter sido tocados por mãos humanas. Havia ossos polidos moldados em formas que não pertenciam a nenhuma criatura conhecida, frascos contendo líquidos escuros e órgãos deformados, mas nada se comparava ao que estava no fundo. 4 diários encadernados em couro escuro, tão antigos que pareciam vivos, cada um marcado com o mesmo símbolo esculpido no baú. Eduardo abriu o primeiro diário. A caligrafia era elegante, mas havia algo perturbado nas palavras. Ali estava registrada a história secreta da família Montalvão, antigos proprietários da Quinta das Lamentações. Eles não eram apenas aristocratas. Iramham, um culto dedicado a uma entidade tão antiga que não tinha forma, nem nome, menos apenas um título: o Devorador de Elms. As páginas descreviam rituais realizados nas profundezas da mansão, sacrifícios humanos, crianças desaparecidas das vilas próximas, servos que sumiam sem deixar rastros, o sangue oferecido para alimentar a entidade em troca de proteção, poder e uma promessa de vida eterna. Mas os relatos iam além. Fala-se sobre experimentos, tentativas de abrir portais, de fundir carne e espírito, de invocar algo que não pertence a este mundo. Nos últimos diários escritos pelo último herdeiro, o Visconde Álvaro, o horror se intensificava. Ele descrevia como a entidade começou a devorar não apenas suas vítimas, mas as almas dos próprios Montalvão. Transformou-os em cascas vazias, criaturas ocas que vagavam pela mansão nos últimos dias da família. O Visconde escreveu que selou o baú não para esconder riqueza, mas para aprisionar o que restou da entidade. Uma parte dela, um fragmento, uma semente. Nesse momento, Eduardo percebeu a extensão de seu erro. Cada dia na mansão, cada hora perto do baú, cada página leda, tudo o estava mudando. Quando tentou destruir os diários,
Uma força invisível o impediu. Cada golpe falhava. Cada tentativa terminava com sussurros gelados que se arrastavam pelas paredes. Ele estava preso, não fisicamente menos, mas espiritualmente, emocionalmente e mentalmente. O conhecimento o havia marcado. Desesperado, fez o único que ainda podia fazer. Selou a câmara novamente. Empilhou pedras. Fechou a passagem secreta atrás da estante. E abandonou a Quinta das Lamentações para sempre. Mas a Quinta não o abandonou. Eduardo jamais voltou a dormir tranquilamente. Passou o resto da vida assombrado pelas imagens, pelas palavras, pelos sussurros que pareciam segui-lo em qualquer lugar. O tesouro que recebeu não era ouro, era um legado de terror, um documento de loucura, um aviso de que o passado não está morto. Ele apenas espera. Até hoje, a Quinta das Lamentações continua de pé, intocada, silenciosa, e alguns dizem que sob o chão frio do porão ainda é possível ouvir algo, uma respiração, uma fome que nunca termina. Se essa história deixou você inquieto, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Há muitos outros segredos esperando para serem revelados, e alguns deles são bem piores que este.